Gilberto Gavronski, é um nome, né? Um nome a se considerar. Ao meu lado, esse grande ator, diretor, carreira nacional, carreira internacional. Gilberto, boa tarde. Boa tarde todo mundo, bom estar aqui. Gilberto, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui do Que Delícia Show. Como é que você começou? Desde quando você quis ser ator? Desde como é que começou toda a sua história no teatro, sua história de direção? Conta um pouquinho do seu passado. Bom, vai ter que ser rápido, senão vai durar horas aqui. Quem manda ser famoso, né? Não, eu comecei cedo, eu acho que eu tive assim, esse desejo, a questão vocacional surgiu para mim muito cedo, e isso eu acho que é uma vantagem. E também eu tive o meu pai e minha mãe que sempre incentivaram isso como uma forma de um processo educacional. Então, na hora que eu decidi que eu queria enveredar pelo teatro, eles logo me deram ferramentas de curso, de educação. A minha família sempre acreditou que o grande legado que você pode dar para um filho, a grande herança, são esses bens que ninguém pode te roubar. Eu acho que a educação é um bem que ninguém pode te roubar, né? Um livro que você leu, o livro as pessoas podem te roubar, mas a tua leitura do livro, ninguém vai te roubar. Uma comida muito gostosa que você comeu, ninguém. Uma viagem que você fez, o aprendizado que você teve nessa viagem, não são as coisas que você traz dela, não são aquelas coisas que você traz da mala, mas são aquelas coisas que você traz no teu pensamento, na tua entendimento do mundo, ninguém te rouba. E esses são os maiores bens. Eu tive meu pai, um imigrante de origem polonesa, que veio para o sul do Brasil. Na hora que eu resolvi ser ator, ele me deu essas ferramentas, essa possibilidade. Eu me formei nos Estados Unidos em interpretação, uma música muito mais de Lee Strasberg, uma atuação que pode ser aplicada muito mais no cinema. E lá sempre eu vi que eu gostava muito do veículo do teatro, né? Esse sempre foi o meu maior palco. Não quer dizer que eu não faça incursões pela televisão, nem pelo cinema, que eu despreze essas outras formas de dramaturgia, mas minha grande formação e o meu grande lugar de atuação é o teatro. Depois outras possibilidades, eu estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu cursei a Cal no Rio de Janeiro, depois eu fiz os cursos com Grotowski na França. Quando eu vi que ele já estava vivo, eu disse assim: você fez curso com Grotowski, Gilberto? Que emoção estar do lado de Gilberto. Eu acho que são essas coisas assim, quando você vê o cara tá vivo, né? Você está estudando ele em livro, você está vendo que tem uma possibilidade de você atingi-lo, de chegar lá e fazer e pegar um pouco dessa formação, por que não fazer, né? E foi isso que eu fiz. Então, agora você falou um pouco do seu estudo, né? E você como ator, Gilberto como ator e Gilberto como diretor. Eu comecei a minha formação toda como ator. Eu acho que basicamente quase todo mundo, quando quer fazer parte do mundo do teatro, a função mais exposta do teatro é o ator. Então você acredita que você quer ser ator. E muitas vezes você vai gostar de outras atividades. A minha primeira atividade profissional em teatro foi operador não vou nem dizer de um canhão, porque na produção não tinha uns refletores e um PC, que foi em Porto Alegre, no Teatro de Arena, direção de Luciano Alabarce, fazendo parte de um grupo de teatro lá. Eu tinha 15 anos e eu pedi para esse diretor, eu disse: eu quero fazer parte desse grupo, eu quero trabalhar em teatro. E aí ele me deu essa função, que era um operador de luz. E eu disse assim: eu passo, mas desde que você me dê um figurino. Ele me deu um figurino e foi o motivo de um parágrafo da crítica, depois o cuidado com essa produção, que até o operador de luz usava um figurino, estava inserido dentro do projeto. O Luciano até hoje é o grande diretor do teatro do Porto Alegre em Cena, um grande diretor de teatro do Rio Grande do Sul e um diretor de um dos festivais mais importantes, que eu posso dizer até quiçá do mundo, que é o Porto Alegre em Cena, um festival que recebe Peter Brook, Bob Wilson, Ariane Muschini e também que sempre dá espaço para o meu trabalho, que dá credibilidade. Até esse monólogo que eu estou levando agora em cena, que é o Ato de Comunhão, ele surgiu num festival do Porto Alegre em Cena, numa sugestão do crítico Jorge Arias, que é um crítico do Uruguai, um jornal chamado La República, principal crítico do país, e que conhecia o meu trabalho, já tinha visto Na Solidão dos Campos de Algodão, Dama da Noite, Medida por Medida, Serviço de Quarto. Sempre pensou assim, sempre viu que eu gosto muito de falar no meu repertório
de sexualidade, de comportamento, de afetividade no final do século passado e no início desse século que a gente vem vivendo. E aí me sugeriu esse texto do autor argentino Lautaro Vilo, que era se eu fosse o embaixador desse texto em terra brasileira. E aí eu acatei essa sugestão dele num Porto Alegre em Cena e eu estreiei esse espetáculo em 2010 no Porto Alegre em Cena e eu venho fazendo ele há 3 anos. Já tá agora, você fez aqui no Rio, já tá em São Paulo, né? Tá fazendo direto temporada vida longa pro espetáculo, né? Eu gosto muito de espetáculos, assim, eu sempre acho que já é uma vantagem hoje em dia se você apresenta mais do que você ensaia. Às vezes você ensaia muito e apresenta muito pouco. E tem uma hora que o espetáculo é feito com o público, né? Você não pode ignorar a vibração do público. O teatro ainda é um lugar, assim, a gente tem milhões de possibilidades de atingir as pessoas através da arte, seja o cinema, seja até esse veículo que a gente está tendo agora aqui, que é de estar nesse meio das internet, nesse meio virtual, mas o teatro ainda é um lugar onde a gente respira o mesmo ar. E isso eu acho que é uma peculiaridade que nunca vai ser perdida. É verdade, bonito, nossa, palavras, muitas palavras. E o diretor, eu vi semana passada, para essa Nossa Cidade, uma primorosa direção, Gilberto Gavronski. Eu quero saber o diretor Gilberto Gavronski. Essa Nossa Cidade, assim, muito bissextamente eu dou aula. Inclusive já dei aula para a Berna de teatro, já foi minha aluna. E dando aula na Faculdade da Cidade uma vez, eu sempre acho que um ator, se ele quer fazer parte da carreira, ele tem que tentar se produzir. Ou pelo menos ele tem que ter um projeto de alguma coisa que ele quer falar. E ali, uma das alunas, a Paola Castilho e a Sônia Tinoco, que eram minhas alunas, quando terminou esse curso, há 5 anos atrás, elas levaram a sério e saíram em busca de tentar achar um patrocínio há 5 anos. Elas estão batalhando uma grana para montar a Nossa Cidade numa leitura. E aí agora surgiu a possibilidade, me chamaram e disseram, vamos montar a Nossa Cidade. Um texto do Thornton Wilder, ali também obrigado pelos elogios, mas eu acho que na hora que você tem uma dramaturgia tão poderosa como Thornton Wilder, um texto escrito em 1938, magistralmente, com a possibilidade de idas e vindas de tempo, é um privilégio para você como diretor quando você tem uma dramaturgia muito boa. E eu sempre ganhei, assim, eu acho, é uma felicidade, assim, eu já montei Shakespeare, eu já fui ator de Shakespeare, eu sou autor de Lautaro Vilo, de Caio Fernando Abreu, agora de atores mais contemporâneos, o Juliano Marciano, Miriam Halfing. Você ter um texto bom para você decorar e você conviver com aquelas palavras é um presente, é uma dádiva dos deuses do teatro. E Thornton Wilder, na Nossa Cidade, aquele pensamento, a maneira como ele vai botando aquela peça quase que chata, né? E de repente você diz assim, opa, chato sou eu que não tenho mais esse tempo de uma garrafa de leite, de construir uma garrafa de leite. Eu que tenho, a vida tem que ser toda editada, a vida é toda rápida, tudo é muito rápido, a gente não tem mais tempo, né? As pessoas dizem, não, a peça não pode durar mais do que 1 hora. Eu digo, gente, não dá nem tempo de você viajar, né? Você não vai mais a Paris se você não fica 9 horas dentro de um voo. Então você não viaja nunca, você nunca vai para Paris se você não tem mais tempo de viajar. Mas o interessante da peça, né, que é a disposição do cenário, a passagem do tempo, a sua visão de direção, porque o diretor não está lá na hora, mas a gente vê a mão do diretor. Isso é muito bonito, sabe? O seu trabalho, a gente vê a sua mão. Eu acho que sou um diretor, assim, eu fico contente, assim, eu cursei arquitetura, então eu tenho uma visão plástica, muitas vezes muito forte do conjunto. Mas a minha formação é de ator, então eu me vejo muito um diretor de ator. Eu gosto muito de trabalhar com a palavra, de como colocar o ator em cena, colocá-lo da melhor maneira possível. E eu fui ser diretor muito mais por uma consequência de um trabalho. Eu era assistente do Luiz Antônio Martinez Correia, aqui nesse lugar onde eu estou dando essa entrevista, na Casa de Cultura Laura Alvim. O Luiz Antônio foi meu professor na Cal. Quando eu terminei o curso, ele me convidou para ser assistente dele no Teatro Musical Brasileiro. E foi uma grande pesquisa, uma coisa que me formou como, não só como artista, mas como ser humano. E o Luiz, no meio das apresentações, teve um aspecto trágico, ele faleceu, ele morreu, e eu tive que assumir a direção artística do Teatro Musical Brasileiro. Então, assim... Nasceu por acaso? Por acaso. Eu com 21 anos, de repente, eu tive que assumir uma direção artística
de manter uma alegria, uma peça que falava sobre essa alegria, né, dentro de um momento muito triste que a gente estava vivendo, que era a perda do Luiz. Eu requisitei a figura do Zé Celso Martinez Corrêa, que era o irmão que é o irmão do Luiz, para entrar no lugar dele, para ser tão contundente a obra se permanecer viva. De repente eu estava dirigindo aquele ícone do teatro, para mim era toda a referência da minha formação como Nossa, né? Nós todos, que é até hoje, né? Eu, assim, cada vez que eu vou a São Paulo, eu digo assim, gente, eu tô na mesma cidade de um gênio, né? Zé Celso Martinez Corrêa e Antunes Filho é um privilégio, assim, você ter isso como referência, né? Eu ter referência de ter visto, de poder ver o Oficina, de eu poder ver o trabalho do Antunes, a maneira como eles tratam o teatro, a maneira como eles são engajados do teatro, não só como uma arte da diversão, do entretenimento, mas o teatro como um lugar do entendimento do humano, né? O teatro, desde a Grécia Antiga, ainda é um fórum do entendimento. Olha, eu estou tendo uma aula de teatro, eu sei que o tempo já está acabando, mas a minha aula de teatro está impressionante para o telespectador, para o espectador que realmente gosta de teatro. Nós estamos aqui tendo uma aula de história do teatro. Gilberto, para finalizar, fala pra gente quais são os seus planos futuros. Assim, eu tô com 2 espetáculos em cartaz, que é o Ato de Comunhão, esse monólogo do Lautaro Vilo, onde eu tive a direção do Orley Goulart, que me dirigiu, eu concebi o espetáculo, a gente fez uma parceria, o Orley vem de um grupo Tapetes Contadores de Histórias, então eu queria que trabalhar a oralidade, e ele me deu ferramentas que eu desconhecia de maneira de contar a história. E com Lar Longilar, um texto da Miriam Halfing, eu tive contato com o texto dela no Brasil em Cena, que é um concurso que o CCBB faz, de trazer novos autores. O texto dela não foi contemplado, tirou o 4º lugar numa leitura dramática. Ela se entusiasmou tanto com a possibilidade que eu dei naquela leitura, que ela resolveu levar o texto para a cena. Hoje está no Solar de Botafogo. Eu espero que esse espetáculo tenha uma vida longa. Eu quero que nossa cidade volte. Então, assim, ainda tem muito esse lugar de estar levando esses espetáculos, a vida que eles podem ainda propiciar dele e atingir mais pessoas. Ato de Comunhão, no ano que vem a gente está levando, a gente foi convidado para fazer parte da mostra de teatro brasileiro do Festival de Edimburgo e Avignon. Então eu tenho que preparar uma versão em inglês e em francês do monólogo. Enfim, eu acho que é um pouco disso, assim, é saber que essa dramaturgia, esse teatro que está sendo desenvolvido aqui também pode ser um lugar de interesse de outras nações, outras pessoas que estão falando do mesmo tema. Estamos falando do humano. A nossa pátria é o teatro. Olha, eu realmente estou muito emocionada, porque você é o Gilberto. E eu quero realmente desejar vida longa para esse espetáculo. Eu quero dizer que eu estou ao lado de uma pessoa que vive de teatro no Brasil, né? Um ator, diretor, que vive da profissão do teatro, né? Não são muitos que fazem isso, e você é um deles, né? Um ícone. O teatro te dá, sabe assim, mas você tem que trabalhar muito arduamente, né? Assim, o público que vem te assistir às 9 horas é aquele público que você começa a trabalhar com ele nas 9 da manhã. É verdade. Então, eu quero realmente agradecer a sua entrevista, o tempo que você dispôs, né, para dar essa entrevista para o Que Delícia Show. Nós do Que Delícia Show ficamos honrados com a sua presença aqui. Obrigada, Gilberto. Vida longa para sua carreira, vida longa para sua carreira de ator, diretor, de todos os espetáculos. Espero que estejamos sempre juntos, tá? E possamos compartilhar essa alegria que é fazer teatro. O teatro depende de você ir lá em nosso encontro, que a gente está sempre arregaçando as mangas para fazer o melhor. Então, venha para o teatro, vá ao teatro, com atores maravilhosos como esse, com outros que tem por aí. Eu sou Perla Holtz, você está no Que Delícia Show.